Oi, eu sou o Leandro e esse é o nosso Vida em Cristo. Se você tem costume com o texto bíblico, com a Sagrada Escritura, você sabe que existe uma grande diferenciação entre dois blocos literários no texto bíblico. Nós temos de um lado aquilo que chamamos de Antigo Testamento e temos de outro lado aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Esses dois blocos literários têm como divisor de águas a figura de Jesus. Hoje nós falaremos do Antigo Testamento, esse conjunto de textos que muitas vezes é estranho a quem lê neste tempo em que vivemos hoje. Algumas pessoas acham que o Antigo Testamento está ultrapassado, ou seja, com o advento de Jesus e com o seu ensinamento, aquilo que está no Antigo Testamento deve ser desconsiderado. E ao desconsiderar o que está no Antigo Testamento, devemos valorizar apenas o que está no Novo Testamento ou o que foi dito por Jesus e seguido por seus apóstolos. E de fato, se nós somos seguidores de Cristo, sucessores dos apóstolos e dos discípulos, o que o Antigo Testamento teria a nos dizer hoje? A primeira coisa que precisamos entender é que para a fé cristã católica, o Antigo Testamento é palavra de Deus também, assim como o Novo Testamento. Nós somos, de alguma forma, sucessores dessa comunidade do povo de Deus que nasceu lá com Abraão, que remonta inclusive a Adão, e que chega até nós pela sucessão que passa por Cristo, inclusive. Essa palavra do Antigo Testamento, então, pertence à revelação querida por Deus e faz parte desse conjunto canônico dessa palavra que se manifesta. O próprio Jesus disse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17, que não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que a mensagem que está expressa no Antigo Testamento e que muitas vezes é confusa, tem o seu pleno sentido, a sua iluminação completa na figura, na pessoa, na vida, nas obras de Jesus e de seus sucessores no Novo Testamento. Não sei se você sabe, mas no século II, lá no começo do cristianismo, existiu um homem chamado Marcião que começou um movimento de descrédito do Antigo Testamento. Ele afirmava que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. É diferente do Deus do Novo Testamento. E que, portanto, podemos, mais ou menos, ignorar o Antigo Testamento e o seu Deus, porque o que importa é o Deus do Novo Testamento. O Deus de Jesus Cristo. O Deus Abá. O Deus Pai. É claro que essa interpretação, apesar de ter feito muita confusão naquele tempo, foi condenada pelo cristianismo como uma heresia. Ou seja, desde muito cedo, o cristianismo entendeu que, apesar das diferenças históricas e culturais na qual estão mergulhados os textos do Antigo e Novo Testamento, esses dois blocos literários fazem parte de uma única palavra, de uma única revelação. No Antigo Testamento, Deus usa de uma certa pedagogia para educar o seu povo em vista de algo maior, que virá logo mais. Então, quando Deus chama Abraão e os seus sucessores, Isaac, Jacó, Deus elege entre os filhos de Jacó, Judá, José. Depois temos a figura de Moisés e tudo aquilo que encontramos no texto do Antigo Testamento, como, por exemplo, a saída do povo do Egito em direção à Terra Prometida, e nesse contexto, a manifestação de Deus no monte a Moisés, entregando a ele os mandamentos, tudo isso faz parte de um projeto pedagógico do próprio Deus, que quer levar essa comunidade a uma maturidade na fé. Só para dar um exemplo a vocês. Quando lemos no texto bíblico que o povo de Deus, que estava escravo no Egito, sai do Egito em busca da Terra Prometida, nós vemos que esse caminho que o povo faz no deserto e as consequências que esse caminho oferece a esse povo, faz parte de um projeto de libertação. De alguma forma, ainda que aquele povo tenha saído da escravidão do faraó e caminhe em busca da Terra Prometida, mesmo no deserto eles ainda são escravos, quando, por exemplo, oferecem sacrifícios aos ídolos. Esse trajeto, portanto, é uma pedagogia de libertação. O povo só se torna livre quando chega à Terra Prometida. No deserto, mesmo distante do faraó, esse povo ainda é escravo. Não mais do faraó,
mas da sua idolatria. Isso, de alguma forma, então, expressa como Deus se revela no Antigo Testamento, sempre com o objetivo de educar esse povo para a liberdade, uma liberdade que só o Deus de Israel pode oferecer. Uma chave de interpretação importante para ler o Antigo Testamento é que essa mensagem proposta pelo Antigo Testamento revela a figura de Cristo, em primeiro lugar, e aponta para o que o Novo Testamento apresentará logo mais. Nesse sentido, ao ler, por exemplo, esse mesmo relato da saída do povo da escravidão para a liberdade, nós interpretamos de acordo com a mensagem salvífica de Cristo, segundo a qual Ele é o nosso libertador, que nos liberta da estrutura de pecado para uma vida livre. É para essa liberdade que Cristo nos libertou. Lembram-se que conversamos num outro vídeo sobre os sentidos? E um desses sentidos era o sentido alegórico, ou seja, algo que aponta para outro algo? Vamos fazer um exercício. Quando você pensa no povo de Deus caminhando no deserto, vendo a terra prometida à frente, e entre o deserto e a terra prometida um imenso corpo aquático, um monte de água, e eles precisam passar por essa água para encontrarem a liberdade, o que será que esse texto está nos apontando? Muito bem, esse texto nos aponta para o batismo. Ao ler o texto da libertação do povo do Egito, que atravessa a água para encontrar a liberdade, isso nos leva imediatamente à imagem do batismo, pelo qual o ser humano, escravo do pecado, é liberto pelo mérito de Cristo e encontra sua filiação, ou seja, se torna filho de Deus por meio desse processo. Isso é o que significa um sentido do Antigo Testamento que aponta para o Novo Testamento. Vamos dar um outro exemplo também muito claro. Nesse relato do povo no deserto, quando eles passaram fome, Deus ofereceu a eles um alimento. Você já deve saber do que eu estou falando, né? Do maná. Quando Deus oferece a um povo no deserto, passando fome, um alimento que saciará suas necessidades, ele nos faz lembrar de quê? Da Eucaristia, deixada por Cristo, para alimentar também o nosso interior, desse alimento que não perece e que nos oferece a vida eterna. Então, de alguma forma, dentro da tradição cristã, aquilo que o Antigo Testamento apresenta aponta para o Novo Testamento ou para a pessoa de Cristo de maneira fundamental. Dá para entender por que os judeus não leem o texto bíblico iluminados por Jesus, porque eles não têm a figura de Jesus como os cristãos têm. Mas para nós, não dá para fugir disso. Quando eu leio um texto bíblico, esse texto de alguma forma está apontando para Cristo, a palavra de Deus, quem o inspirou e quem o legou até nós. Em um sentido contrário, existem alguns elementos do Novo Testamento que só podem ser entendidos à luz do Antigo. Por exemplo, os títulos que Jesus recebe de servo sofredor, de filho de Deus, filho de Davi ou filho do homem, estão construídos dentro de uma tradição narrativa que vem desde o Antigo Testamento. Ou podemos dar outros exemplos. Outro exemplo também simples de entender é quando encontramos Jesus com os seus discípulos, apóstolos, às vésperas da sua paixão, ceando. O que significa essa ceia? Ela faz parte de uma tradição pascal, que veio desde o Antigo Testamento e que remonta exatamente a esta experiência de libertação do povo da opressão do faraó e do Egito. Se você não conhece esses elementos expressos no Antigo Testamento, esta linguagem utilizada pelo evangelista pode ficar um pouco confusa. É nesse sentido, portanto, que a Sagrada Escritura tem que ser entendida como a história da salvação. E os elementos do Antigo Testamento apontam para os elementos do Novo, e aquilo que está no Novo é iluminado pelo Antigo Testamento. Nesse sentido, conhecer o Antigo Testamento é conhecer ainda mais a pessoa de Cristo, o seu ensinamento e a sua obra. Posso contar um segredo a vocês. Aquela parábola importante e bonita do bom samaritano é um reflexo de um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, um mandamento que está lá no texto de Deuteronômio capítulo 6. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. 3 expressões importantes, que depois aquele samaritano sem nome no Evangelho agirá
de acordo com 3 ações. E se você buscar no texto bíblico, você vai conseguir ler de uma maneira mais profunda, entendendo essa relação. Então temos, em primeiro lugar, o Antigo Testamento, que é narrativa de fatos, de acontecimentos que se deram num passado muito distante e que chegam até nós. Em segundo lugar, nós temos esse Antigo Testamento como uma preparação, ou seja, ele aponta para aquilo que o Novo Testamento trará de maneira clara, radical e definitiva, a revelação de Deus. E em terceiro lugar, e de mesma importância, o Antigo Testamento demonstra que Deus age na história. Aquilo que entendemos da história do povo de Deus é fruto de inúmeras ações, iniciativas do próprio Deus em vista de salvar o seu povo. Nós sabemos muito bem, Deus oferece uma aliança, o povo, na figura de seus profetas ou líderes, aceita essa aliança e sempre quebra essa aliança. E Deus continua renovando e oferecendo nova aliança com esse povo. Isso é a garantia que o Antigo Testamento nos dá, de que Deus, apesar da infidelidade de seu povo, permanece agindo na história. Resta então nos perguntar, ao ler o Antigo Testamento, nós temos contato com aquelas histórias e aqueles textos como uma realidade que aconteceu num passado muito distante? Ou deixamos que aquele texto nos edifique e nos ensine algo? Nunca se esqueçam daquele ensinamento que tivemos num outro vídeo sobre os sentidos. Será que os sentidos propostos e expressos do texto do Antigo Testamento podem nos edificar hoje? Temos um coração aberto a isso? Você consegue perceber de que forma os textos do Antigo Testamento apresentam e preparam a vinda de Cristo? Quando você lê a vida de Cristo, consegue entender como essa vida de Cristo é uma realização daquilo que o Antigo Testamento apresentou como promessa? O que é fundamental nisso que conversamos hoje é entender que ainda que o Antigo Testamento narre fatos de um passado muito distante, ele se torna presente na vida da comunidade cristã. Quando você lê o texto bíblico e se lembra que Deus criou, Deus chamou um povo à libertação e continuou protegendo e mantendo esse povo com uma vida, isso também diz sobre nós. Que não nos falte um conhecimento dessa palavra e que a promessa oferecida no Antigo Testamento nos dê força para buscar o Cristo, que é a realização dessa promessa.